Então, agora eu gostaria de chamar as professoras Flávia Jerônimo e Fernanda Barbosa, que vão fazer as avaliações, né, e apresentações dos próximos 4 trabalhos, né, e aí eu passo a palavra para vocês conduzirem, então, essa nova etapa. Boa tarde. Ok, Deise, obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estava conversando com a professora Flávia e a gente combinou, Deise, se fosse possível, ouvir, né, as apresentações dos alunos e fazer as considerações só depois das 4 apresentações, para a gente dar uma agilizada, né, para não ficar tão atrasado. Agora, se for possível, né? Pode ser sim, não tem problema. Pronto. Eu quero dar boa tarde a todos vocês, a todas vocês. E vou passar aqui para a apresentação dos trabalhos da tarde de hoje, né? A gente vai começar com o trabalho intitulado Processo de Alfabetização e Letramento do Ensino Remoto e a Mediação da Contação de História. Meu nome é professora Fernanda, eu sou professora do Departamento de Letras. A professora Flávia está aí, pode se apresentar. Boa tarde. Meu nome é Flávia Jerônimo, eu sou do Departamento de Matemática e estou aqui na companhia super agradável de Fernanda para fazer esse trabalho. Quero agradecer a todos que estão presentes e a todas. E vamos dar início, né, professora Fernanda? Vamos lá. Então, o pessoal está aí? Boa tarde, está sim. Só um minuto que eu vou compartilhar aqui os slides. Tá, ok. Vocês estão Processo de... conseguindo visualizar? Está abrindo. Estamos sim. Boa tarde a todos e a todas. O trabalho intitulado de O Processo de Alfabetização e Letramento no Ensino Remoto e a Mediação da Contação de História é da autoria de Ana Roberta, Tainá Araújo, Andréa Virgulino, Vantos de Pontes, José Túlio, tendo como orientação da professora Francisca Alexandre, da professora Cristiane Borges e da nossa preceptora Maria Verônica. Bom, esse trabalho, ele vai estar abordando os conhecimentos, as reflexões e as nossas inquietudes acerca de uma experiência que foi desenvolvida no programa de residência pedagógica. Somos graduandos do curso de Pedagogia com área de aprofundamento em Educação do Campo. E estamos atuando, por meio da residência pedagógica, na escola José Albino Pimentel, que está localizada no Quilombo Guruji, no município do Conde. Na pedagogia do campo, o projeto da RP foi elaborado de forma coletiva, a partir de um eixo temático que a gente nomeou de educação do campo, cultura, território e identidade. Sendo assim, a gente focou na alfabetização e o letramento a partir de trabalhos de forma lúdica e interdisciplinar. E qual foi o interesse de estar planejando essa atividade? Surgiu, principalmente depois de um diagnóstico que a gente realizou com a turma de primeiro ano. Desta forma, a gente analisou o contexto da escola e viu a necessidade de estar estimulando esse processo de alfabetização por meio de ações lúdicas e que envolvesse tanto os textos literários como a contação de história. Nesse sentido, a gente objetivou também estar analisando o papel da residência pedagógica na nossa graduação, tendo em vista que somos graduandos e estamos em formação, né, nesse processo de formação inicial, discutindo os saberes provenientes dessa experiência pedagógica, além de estar estimulando a criatividade das crianças através do acesso ao livro, da leitura, da escrita, já no intuito de estar motivando pensar e fomentar o imaginário desses educandos. Vou agora falar um pouco de como foi nossa metodologia. Esse estudo, ele se caracteriza como uma pesquisa de campo, tendo em vista que nós, graduandos, assumimos uma postura de pesquisadores nessa instituição, que eu mencionei anteriormente, investigando, observando, né, por meio das aulas remotas, e coletando dados e traçando e planejando ações e acompanhando o trabalho da preceptora. Bom,
A contação de história, ela vai surgir exatamente como uma estratégia didática nesse desenvolvimento dos conteúdos das áreas de conhecimento, principalmente da língua portuguesa. Vou falar um pouco de como foi essa aula. Uma das residentes, ela contou a história da Albax, que no caso é uma garotinha negra, que é acompanhada de seu amigo elefante no cenário da África. Ela vai percorrendo por diversos lugares e experimentando aventuras. Então foi criado, no caso, um cenário, né? Para dar mais ludicidade à nossa contação de história. Então foi criada uma televisão que foi confeccionada por papelão, teve também desenhos para representar esses espaços que existem na narração. Também utilizamos origamis que foram colados em palitos de churrasco já para facilitar esse manuseio dos personagens. A partir da confecção desses recursos, houve a gravação de um vídeo, elucidando a história e narrando todos os fatos para expor para os alunos que essa aula ela ocorreu por meio foi online, ocorreu via Google Meet. E o vídeo a gente também inseriu no nosso canal do YouTube. A estratégia de leitura a gente também explorou, né? Trazendo alguns questionamentos já no intuito de estar observando os conhecimentos adquiridos a partir da contação que foi exposta para essas crianças. Eu coloco. Houve a cantoria de um coco de roda, tendo em vista que é uma manifestação cultural e artística muito presente na comunidade dessas crianças. Então, a gente fez essa abordagem e eles foram convidados a gravarem esse vídeo, né, com essa coreografia desse coco. E, dessa forma, a gente explorou algumas palavras que faziam parte da letra desse coco que foi cantado, já com o objetivo de estar ampliando essa identificação e o reconhecimento de algumas palavras, até mesmo na questão do vocabulário deles, né, está trazendo mais palavras, ampliando o vocabulário desses educandos. A elaboração de um desenho. Por último, a gente propôs que esses alunos criassem um desenho contemplando esses elementos que foram trazidos por essa narração e os acontecimentos que a Albax teve que enfrentar ao longo da narrativa. Muitos fizeram analogia ao que eles vivenciaram na comunidade quilombola. Vou agora para os resultados e discussões. Ao realizar essa atividade, né, os alunos, a gente foi possível estar compreendendo e analisando o nível de escrita deles e as dificuldades ortográficas. Como vocês podem ver aí, essa primeira imagem está mostrando os desenhos, eles mostrando os desenhos para nós, e o reconto da história, porque como teve essa parte do desenho, aí eles foram contando, por isso que tem essa questão do recontar, porque a gente explorou essa questão da oralidade. Então, essa atividade, ela valorizou tanto a diversidade cultural dos alunos, as identidades da comunidade local, e a gente, como residentes, tivemos a autonomia de estar planejando, de estar desenvolvendo essa atividade, que estimulou, de certa forma, a criatividade dessas crianças que se encontram no processo de alfabetização e letramento. A próxima imagem, aqui é um print, no caso, da residente que fez essa contação de história, onde, como vocês estão vendo alguns dos recursos que ela utilizou, além dessa televisão, tem os personagens, o pandeiro para cantar o coco. E, nesse sentido, a gente conseguiu está explorando e ressaltando o território da comunidade quilombola, porque a gente trouxe essa questão do coco, que é tão presente para eles. Aqui está o livro Obax, no caso que a gente tem físico, né, esse livro, que é da autoria de André Neves. Deixa eu passar agora. Pronto. As considerações finais. Concluímos que podemos manter essa relação de identificação com o local, trabalhando com a interdisciplinariedade no processo de alfabetização e letramento, aliando, né, a leitura a partir do que a gente pôde observar nas vivências da própria comunidade
e é ponto fundamental o desenvolvimento de saberes, da autonomia na elaboração desses planejamentos didáticos, com base nas orientações que foram destacadas pelas professoras e preceptora. E vimos também a essencialidade de estar respeitando a leitura que esses educandos fazem das suas vivências, de trabalhar com a ludicidade, o fomento do imaginário das crianças, e como é essencial a gente ter essa compreensão do contexto escolar, mesmo de maneira remota. Aqui estão as nossas referências. E agradecimentos à coordenação de aperfeiçoamento de pessoa de nível superior à CAPES, à Pró-Reitoria de Graduação, à equipe organizadora, às nossas coordenadoras do programa pela orientação e à nossa preceptora da escola básica que estamos atuando. E assim eu finalizo minha apresentação desse trabalho. Obrigada, Ana. Obrigada ao grupo pelo trabalho escrito, né, Ana, pela apresentação do trabalho. Muito bem apresentado, né? Como eu falei, a gente vai fazer as considerações mais pontuais ao fim das 4 apresentações. Então, eu já passo para o segundo grupo, que tem por título, né? O trabalho tem por título a educação infantil e o ensino remoto emergencial. Atuação do PIBID Pedagogia Campus 4. O grupo está por aí, o apresentador? Eu estou seguindo, estou perguntando aqui no chat qual a sequência Oi, dos eu tô por grupos. aqui. Eu estou seguindo a sequência que eu recebi. Pronto, aqui é a Isadora. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou apresentar aqui os slides, só um momentinho. Tá certo. Sim, estou perguntando qual é a ordem, né? Posso sim. O primeiro, né, o processo de alfabetização e letramento no ensino remoto e a mediação da contação de história. O segundo trabalho é educação infantil e o ensino remoto emergencial. O terceiro trabalho é residência em arte e teatro, estratégias e abordagens pedagógicas. Colocaram. E o último trabalho é os desafios do processo de alfabetização e letramento em tempos de pandemia. A sequência é essa. Com licença, agora é educação infantil e ensino remoto emergencial, né? Isso mesmo, segundo trabalho. Pronto, é que colocaram antes aí. Professora, eu não tô desculpa que eu não estou conseguindo compartilhar. Cadê, meu Deus, o monitor da... Quem é o monitor dessa sala? Deixa eu falar aqui com Deise rapidinho. Gente, vocês querem trocar, quem sabe, chamar o próximo grupo que estava compartilhando já? Pode ser, professora. Ou o Residência em Arte e Teatro, né, que é o terceiro, e aí vocês invertem, né, enquanto tenta resolver. Pode ser sim. Certo? O pessoal tá aí, de residência em arte e teatro? Estamos sim, boa tarde. Boa A tarde. todos. Eu vou pedir para minha colega de trabalho apresentar o slide. Aninha, tu pode começar a apresentar, por favor? Estou compartilhando, ver se está aparecendo. Tá sim. Pode abrir a tela, Aninha.
Foi? Tá indo em tela cheia? Não, aqui está aparecendo ela ainda em formato menor. Peraí, eu vou tentar. Porque quando eu boto em tela cheia, eu não consigo voltar para a chamada de vídeo. Peraí, um segundo. Parou o compartilhamento, Aninha. Acho que ela saiu para tentar entrar de novo. Me avisem se foi. Está aparecendo, só não está aparecendo em tela inteira, né? Eu estou conseguindo ver aqui. Os demais estão conseguindo ver, eu também Eu consigo também ver. estou conseguindo, sim. Estou conseguindo ver tranquilamente. Só que não tem tela cheia, mas isso para mim não é problema, pelo menos é mais interessante que a gente já vê o passado e o presente, e o futuro. Tudo Então, bem. acho que a gente pode iniciar. Pode sim, por favor. Boa tarde, meu nome é Valber Martins, sou responsável pela apresentação do trabalho do meu grupo. Somos residentes do programa de residência pedagógica do Núcleo de Dança e Teatro, sob projeto Artes, no período que compreende a 2020 a 2022. Somos estudantes de licenciatura em teatro do Campus 1, e o nosso título tem como nome Residência em Arte e Teatro, Estratégias e Abordagens Utilizadas nas Aulas Remotas, com a autoria de Valber Martins, Nery Carla, Emanuel Robson, Ana Farias, e a orientação da professora Márcia Quemuleira e a preceptora, professora Lígia Nobre Maia. Pode passar, Aninha, por favor. Então, a gente já inicia essa nossa imersão dentro do programa de residência pedagógica em meados de outubro de 2020, já tendo essa questão da pandemia, o Covid-19, o que para a gente tornou o ambiente duplamente novo, né? Que é esse nosso processo de iniciação à docência e o período de excepcionalidade devido à pandemia, o que para a gente era esse módulo de ensino remoto, né, como foi proposto dentro da educação, é algo que a gente não tinha experienciado. Então, a partir desses pressupostos, coube a nós, residentes, traçar possibilidades pedagógicas e metodológicas, adaptando a nossa área específica, que tem essa necessidade do contato com o aluno, essa presencialidade, foi preciso ser adaptada para esse modo remoto. Então, um dos nossos objetivos é traçar e discorrer sobre essas abordagens que a gente utilizou, tendo como a escola campo a escola professor Orlando Cavalcante Gomes, que situa no bairro do Cristo, em João Pessoa. É uma escola de ensino médio e de EJA. Pode passar. Então, a gente inicia ali, né, em meados de outubro de 2020, em reuniões que todo esse nosso período se deu de forma remota até os dias de hoje. Então, a gente iniciou com as reuniões com a gestão escolar, orientação e com a preceptora para a gente entender qual é o contexto histórico da escola, o bairro que ela está inserida e a realidade desses alunos. E como estava em outubro, a gente se pegou no período de final de ano. Além disso, devido a essas mudanças, né, com o módulo remoto, não se teve muita adesão de forma síncrona dos alunos. Então, surge a primeira estratégia que é o uso de redes sociais, como estratégia de suporte para ensino-aprendizagem, e se deu de forma assíncrona. A gente criou um perfil no Instagram, chamado PRP Dunk Teatro, como está aí no slide, e a partir dessas reuniões, a gente elencou os temas a serem abordados, específicos da nossa área de arte, tais como comédia dell'arte, teatro elisabetano, entre outros,
E a gente fez postagens interativas, aproveitando esse ensejo de que essa juventude, essa geração está mais conectada a essas questões das redes sociais, foi uma estratégia para a gente tanto dar conta das nossas demandas, como atender às necessidades dos alunos, mesmo de módulo assíncrono. Pode passar, Aninha. E para além dessas postagens interativas com o Instagram, a gente criou um canal no YouTube chamado PRP, Dança e Teatro, onde a gente produziu, editou videoaulas com essas mesmas temáticas que eu já elenquei, onde a gente abordava período histórico, período estético da arte e qual a importância para esses temas que a gente abordou. Então, esse deu conta do primeiro módulo, né, que é esse módulo de ambientação. Pode seguir, Aninha. E para isso chegou o segundo e o terceiro módulo subsequente, né, que é a de observação semi-estruturada de regência, que se deu no início de 2021, onde a gente já pôde pegar esse início de planejamento anual, planejamento bimestral, onde a preceptora nos deu liberdade para escolhermos temas dentro da sua especificidade, que era a história da arte. Então a gente propôs e costurou temas abordando essa questão da história da arte. E, para além disso, a gente utilizou elementos teatrais que precisaram ser adaptados da modalidade presencial para a modalidade remota. Dentre esses, a gente pode destacar aqui os exercícios de alongamento e respiração, para a gente trazer essa questão da atenção dos alunos que vão estar em casa, um ambiente que não é propício para esse ensino, ou seja, vão ter muitas distrações. Para além disso, junto com os conteúdos programáticos, a gente trouxe de elementos a contação de história, sobre determinados assuntos para essa questão do lúdico e para focar a atenção do aluno também. Para isso, a gente utilizou jogos teatrais de improvisação, que tem como referência a Viola Spolin, que é uma referência específica da área de teatro, e práticas do teatro do oprimido, que é uma proposta por Boal, e ela visa, é o método teatral que visa romper essas relações de opressão dentro da nossa sociedade. Então, a partir de um tema X determinado, a gente criou situações para que os alunos pudessem improvisar. Ora, eles iam estar como opressores e oprimidos, fazendo uma cena, depois invertiam, e depois disso a gente perguntava a ele quais eram as sensações que eles tinham, ora sendo opressor e ora oprimido. E, mais especificamente, no terceiro módulo de regência, teve uma palavra-chave que serviu de mote para a gente construir o fim do ano letivo, que é a palavra resista, que ela vai ter ponto de intersecção entre o conteúdo programático de história da arte, temas transversais e a realidade ao qual os alunos estão inseridos, dentro de suas especificidades. Pode passar, Aninha. E dentro desses temas, como os temas transversais, conteúdo programático e a realidade dos alunos, surgiram algumas coisas, como nessa aula de Teatro Experimental do Negro, que a gente fez uma intersecção como racismo, onde a gente colocou um mote e uma música do Rapa, e a partir daí, do que eles ouviam, eles iam ter a sensação e quais as palavras que ecoavam. Então a gente pediu 3 palavras-chave, e a partir daí, dessas 3 palavras-chave, eles iam criar uma proposta artística, que ficava a critério dele, poderia ser uma poesia, uma fotografia, um desenho, vai ficar ao critério do aluno. Pode passar, Aninha. E também, dentro dessa aula de ditadura, onde fizemos intersecção com as relações de opressão e vulnerabilidade social, trouxemos como mote a notícia do desapropriamento de uma comunidade chamada Dubai, aqui no bairro de Mangabeira 8, de João Pessoa. Então, fazendo esses pontos de intersecções, a gente trouxe como prisma de ótica a visão de como se foi passada na mídia, o noticiário dessa desapropriação, e em relação aos relatos dos moradores. E a partir daí, 2 alunas trouxeram a questão da ótica para a vulnerabilidade dos animais de rua, e a outra abordou essa questão mais política, dessa relação de ditadura, opressão, vulnerabilidade social. Pode passar, Aninha. E como considerações finais, a gente acredita numa perspectiva brechtiana, que é outra que é da nossa área específica de teatro, que a gente conseguiu, através do que a gente desenvolveu como propostas, trazer uma visão política e social do teatro. E, para além disso, numa perspectiva valoniana, acho que a gente conseguiu, durante essa construção, trazer a questão afetiva também, para além das questões de cognição e motricidade.
Então, como material de intervenção da nossa residência pedagógica, a gente vai criar um documentário a partir dos relatos dos residentes, alunos e professores que colaboraram com a gente, e, para além disso, os processos artísticos que foram propostos, tanto por nós, residentes, como pelos alunos e os professores. Pode passar, Aninha. Essas são as nossas referências que utilizamos. E já vamos aproveitar para fazer o agradecimento à CAPES pela ofertar o programa de residência pedagógica. É de suma importância para a gente, durante esse processo de formação, a gente ter uma imersão dentro de uma escola, poder entender mais sobre a nossa área de atuação. Então, agradecimento à CAPES e o programa de residência pedagógica. Agradecer à nossa professora orientadora, Márcia Camuleira, a preceptora Lígia Nobre Maia, e os residentes que estavam com a gente durante todo esse processo, porque eram um grupo de 10 dividido entre alunos de teatro e dança. No mais é isso, boa tarde. Boa tarde, pessoal, e muito obrigada pela apresentação. É tão rapidinho, né, para a gente conhecer um trabalho. Os trabalhos de vocês são tão ricos, tão interessantes, metodologicamente tão bem construídos. A gente fica com vontade de fazer 1000 perguntas, mas enfim, vamos entender aqui, né, o processo. Queria perguntar aqui ao pessoal da parte técnica se a gente pode passar para o segundo grupo, né? Se já resolveu aí a questão da apresentação, a educação infantil e o ensino remoto emergencial, ou eu coloco aqui para o quarto grupo? Pode sim. Pode sim? Pode sim, pode. Então, voltamos para o segundo grupo, que se titula, né? A educação infantil e o ensino remoto emergencial, a atuação do PIBID Pedagogia Campus 4. Pode ficar à vontade, a projeção está aqui bem colocada. A palavra de vocês. Oi, boa tarde a todos, a todas e a todas. Eu sou a Isadora e quem participou do trabalho fui eu, a Ana Paula, a Jéssica e a Solane, e com a orientação da Francisca Terezinha e com a colaboração da Ana Maria Sobral. E o nosso tema é a educação infantil e o ensino remoto emergencial, atuação do PIBID de Pedagogia no Campus 5. Pode passar, por favor. Então, o objetivo do nosso trabalho foi relatar as experiências vivenciadas através do PIBID, né, no Campus 5 da Universidade Federal da Paraíba, na educação infantil. E a nossa escola parceira foi a Escola Municipal Herman Ludgren, que é localizada no município de Rio Tinto. Nós temos alguns pontos em destaque no nosso trabalho, que foi a dificuldade e os desafios de exercer a atividade educativa em contexto diverso, o auxílio às professoras titulares das turmas acompanhadas pelo programa, a educação infantil e a pandemia do Covid-19, a garantia dos direitos de aprendizagem da criança e a reinvenção da educação no que se diz respeito ao ensino e aprendizagem das crianças. Pode passar, por favor. E a nossa abordagem, nós utilizamos vídeos explicativos, né? Que nós, bolsistas do PIBID, elaboramos esses vídeos e a finalidade desses vídeos era explicar como se realizavam as atividades e qual era a finalidade dela, qual a sua relevância para o processo de ensino-aprendizagem. E também a observação das peculiaridades de se trabalhar no ensino remoto e as dificuldades que muitas crianças enfrentam com relação ao acesso à internet, por questões sociais, na maioria das vezes. Pode passar, por favor. Então, nós temos algumas questões em destaque, né, no nosso trabalho. A gente compreendeu que todas as crianças precisam aprender e ter acesso a uma educação que as ajudem, né, nesse processo de ensino-aprendizagem. E nós, enquanto bolsistas, percebemos que as turmas acompanhadas, elas tiveram um papel muito importante para a reflexão sobre as práticas educativas desenvolvidas e sobre a importância que o PIBID tem na melhoria desse processo de ensino. É claro que a pandemia nos pegou desprevenido, mas a gente estava esperando,
né? Tá na turma, presencial, com esse contato direto com os alunos e com os professores, mas essa forma de se trabalhar foi muito importante também para as crianças. E ao gravarmos os vídeos explicativos, nós tínhamos a possibilidade de refletir sobre as atividades e de como poderia ser mais adequado explicar e orientar as crianças de forma remota a realizarem as atividades para que se pudesse garantir a função lúdica. Então, o que muito importante assim que a gente percebeu é a forma lúdica de se trabalhar com essas crianças, né? Porque educação infantil é isso, é ludicidade, é falar diretamente para eles, de forma que eles possam entender as atividades. Pode passar, por favor. E, assim, o emprego do vídeo foi algo que a gente percebeu que causou muita estranheza no começo para as crianças, e não só para as crianças, né? Para os pais e professores também, de maneira geral. E a adaptação das novas práticas foi algo que precisou ser construído de maneira contínua e conjunta. Sem a ajuda do todo, sem a ajuda de todo mundo, não teria dado certo, né? Então, isso foi muito importante. E a nossa participação como bolsista se dava na perspectiva a professora titular da turma nos mandava o planejamento pedagógico, e em cima desse planejamento pedagógico, a gente elaborava os vídeos também, e também o que foi muito importante para a gente foi os estudos e discussões com a supervisora e coordenadora do PIBID. E nós fizemos um estudo muito amplo sobre do livro Alfaletrar, da Magda Soares, e esse livro foi muito importante para a nossa formação, e enfim. E os vídeos, eles tinham a finalidade de contribuir com a explicação e detalhamento do que a criança deveria proceder para realizar a atividade proposta. Não era só gravar um vídeo, não era apenas gravar um vídeo, né? A gente tinha que passar o vídeo de uma maneira, porque eles são crianças muito pequenas, de pré-2, então tínhamos que elaborar esses vídeos de uma maneira que as crianças entendessem, né? E a gravação dos vídeos, a gente envolveu projetos educativos, contação de histórias, elaboração de cartazes, músicas, dentre outros. E a escola teve um projeto de alimentação saudável e que nós participamos de forma efetiva desse projeto. E foi muito bacana porque elaboramos cartazes para o entendimento das crianças sobre uma alimentação saudável, e foi muito didático e foi muito lúdico, né? E a participação do PIBID tem se constituído de grande valia para nós, estudantes da licenciatura em pedagogia, pois fomos capazes de desenvolver habilidades únicas e inigualáveis para a nossa vida acadêmica, pessoal e profissional. Então, assim, não só eu, né, como todos os pibidianos e pibidianas, é um projeto de muita importância para a gente, que eu tenho certeza que vai que para a nossa formação acadêmica está sendo de grande valia, né? Pode passar, por favor. E trabalhar com a educação infantil de forma remota está sendo uma experiência única, né? Como eu vou dizer agora, desculpa, a criança da educação infantil, ela precisa desse contato com outras crianças, precisa desse contato com a professora, de brincadeiras, e sempre trabalhando de forma lúdica. Então, trabalhar com a educação infantil de forma remota realmente foi uma experiência única, diferente. E um ponto muito importante é que muitas vezes a criança não tem acesso à internet e a aparelhos eletrônicos. E o que percebemos também foi a falta de participação dos pais, muitas vezes por falta de tempo ou por também não saber manusear essas tecnologias, né? Então, assim, poucas crianças participaram, poucas crianças mandavam vídeos, e a gente via que realmente precisava da participação dos pais, mas muitas vezes não era possível, né? Realmente, por conta por não ter acesso à internet, por essa desigualdade social. E nós vivenciamos a experiência de presenciar profissionais, crianças e pais se adaptando dentro do novo, né? Na busca de se continuar aprendendo no contexto pandêmico. E nós, bolsistas, nós também tivemos que nos adaptar, né, para realizar essas atividades do PIBID,
e tem sido muito desafiador, e é isso. E as referências colocamos aí. E muito obrigada pela atenção, tá certo? Uma boa tarde. Muito obrigada. Nós que agradecemos a apresentação do trabalho, muito interessante, imagino muito desafiador, meninas. Vamos para o último, né? A última apresentação aqui desse grupo, do grupo Os Desafios do Processo de Alfabetização e Letramento em Tempos de Pandemia, Ações de Pedido e Pedagogia Campus 4, UFPB. O pessoal que já tinha colocado a projeção, acho que não vai ter problema, olha aí, a projeção já está aí, tranquila. Oi, Olá, boa tarde. boa tarde, te ouvindo bem. Bom, nós somos aqui do curso de Pedagogia do Campus 4, em Mamanguape, Litoral Norte, e o nosso tema é os desafios do processo de alfabetização e letramento em tempos de pandemia, ações do PIB de Pedagogia Campus 4. Pode passar, Tancredo, por favor. Sim, o meu grupo é composto por mim, Karine, que estou falando agora, Brenda, Tancredo e William. A nossa colaboradora, que é a supervisora lá da escola, é a Ana Sobral, e a nossa coordenadora é a professora Francisca Terezinha. Pode passar. Bom, esse resumo é um resultado das nossas experiências, né, que nós vivenciamos com as turmas do primeiro e segundo ano B da Escola Municipal Herman Londrina, da cidade de Rio Tinto, e nele a gente vai abordar alguns pontos, como o relato pessoal da experiência da gente, né, dos PIBianos, em tempos de pandemia e ensino remoto emergencial, os desafios do processo de alfabetização e letramento do primeiro e segundo ano da escola, a formação teórico-prática e a importância do PIBID na formação docente. Pode passar. Bom, devido ao contexto social vigente, todo o processo se deu de maneira virtual, né? Infelizmente, como a gente está vivendo esse período de pandemia, as escolas, pelo menos as escolas aqui da nossa região, né? A maioria delas optaram para que o ensino infantil ficasse totalmente de forma remota, né? As escolas públicas. Então, o nosso contato, né, com as turmas era feito exclusivamente pelo WhatsApp, né? A professora tinha um grupo no WhatsApp da turma, em que a gente se comunicava com eles e também tínhamos um grupo, né, com a professora para que a gente pudesse articular as nossas atividades. E, como diz aí na metodologia, né, que foi necessária a inclusão de diversos artefatos digitais no cotidiano para que a gente pudesse, dessa forma, alcançar o aluno. Nós somos inseridos, né, nas respectivas classes online, que justamente foram esses grupos de WhatsApp, que foi onde a gente teve o maior contato durante todo o tempo, onde a gente pôde participar juntamente com a professora, né, das aulas, e elaboramos, né, e auxiliamos os professores das turmas da forma que a gente conseguiu, né, infelizmente estar enfrentando esse período e não poder ter o contato e a presença mesmo, né, juntamente com os alunos. E como meio de suporte teórico,
Nós aprofundamos nossos estudos sobre a temática, né, alfabetização e letramento, pela ótica dos autores Danilo Gandhi e Omar Passos, e também da Magda Soares, que nós usamos o seu livro Alfa Letrar. Pode passar. Bom, essa experiência para nós foi bem desafiadora, né? Tendo em vista esse momento que nós estamos vivendo, nós sabemos que esse processo de alfabetização e letramento ele se dá de uma maneira linear, mas que passa por diversas mudanças. Então, apesar né, do momento, foi possível observar como os professores precisaram se reinventar para que pudessem chegar até o aluno. Nossa região também, como é uma região mais carente, né, muitas famílias que seus filhos são matriculados nessa escola que a gente está atuando são famílias carentes, então muitas vezes não tem um acesso bom à internet, só tem um aparelho celular em casa e tem mais de um filho para poder acompanhar. Às vezes também por motivo de trabalho, eles não conseguem acompanhar, né, assiduamente as atividades, não tem aquele suporte que a criança teria se estivesse em sala de aula com a professora. Essa foi uma das maiores dificuldades que nós encontramos, né? Acredito que tanto a professora como também nós pibidianos, né? E a gente pode pontuar alguns problemas, né, nesse processo, que é justamente isso que eu falei para vocês, que é da desigualdade social, que infelizmente afetou bastante, pelo fato do acesso à internet ser bastante restrito, seja por não ter a conexão, seja pelo aparelho celular, que não tinha suporte suficiente para que os alunos pudessem acompanhar, a falta do incentivo familiar também, a falta dos estímulos sociais e a ausência, né, presencialmente falando, do contato, né, do professor com o aluno, porque o único contato que os professores ainda tinham com os alunos, né, não era necessariamente com os alunos, mas sim com os pais, era quando eles iam na escola para pegar as atividades impressas para que os alunos pudessem fazer em casa, que foi a melhor forma também que a escola encontrou de continuar com as atividades, né? Como não tinha como acompanhar 90%, 100% pelo celular, toda semana tinha um cronograma de atividades e toda semana, uma vez por semana, os pais iam na escola para pegar essas atividades e levar para fazer com os filhos em casa. Porém, por conta dessa situação também, a gente não conseguiu, assim, com clareza, acompanhar o rendimento das crianças, né? Porque, infelizmente, é totalmente diferente. Elas estando só acompanhadas pelos pais em casa, que a gente, né, não sabe exatamente como se dá esse acompanhamento, do que eles em sala de aula, né? Pode passar. E assim, como eu vinha falando, né, apesar de todo o acompanhamento, foi muito difícil a gente avaliar, né, esses níveis de alfabetização, porque como a gente não tinha esse contato direto com os alunos, nem a própria professora estava tendo tanto contato direto com os alunos, então a gente apenas levou em consideração os prévios, né, quando eles realizavam as atividades, a professora sempre pedia que eles mandassem fotos, mandassem uns vídeos curtos deles fazendo as atividades, e a gente sempre se dispôs também no grupo do WhatsApp a ajudar, né? Se alguém tivesse com alguma dúvida, se algum pai ou uma mãe tivesse alguma dúvida, que solicitasse a gente para que a gente também pudesse ajudar da melhor forma possível, mesmo que à distância. E a seguir a gente vai mostrar o exemplo de algumas atividades que nós desenvolvemos para as turmas, né? As duas turmas, que foram essas atividades. A primeira atividade era para eles circular de acordo com as frases, né, as imagens, e a atividade 2 foi agora no período de setembro, né, no mês de setembro, que a gente abordou um pouco dessa temática da independência do Brasil. Aí também foi outra atividade que a gente elaborou. E dentre essas, tiveram outras atividades também que nós elaboramos, tentamos ao máximo que nós pudemos, né, os professores das turmas,
e também se adequando, né, à realidade que os alunos estão enfrentando nesse momento, né, que a gente está tendo que enfrentar. E apesar de todas essas situações, eu acredito que nós conseguimos, né, assim, fazer o melhor dentro do possível para que pudéssemos acompanhar, né, essas crianças. E, para finalizar, ao refletirmos sobre as nossas ações com a escola, a gente pode perceber a importância do PIBID, não somente para nós que fazemos parte do programa, como também para a escola parceira, né, que tem esse auxílio, né, essa ajuda que a gente tem dado, né, a eles nesse período. E foi possível fazer um acompanhamento, como eu havia falado, ainda que superficial, né, ainda que um pouco distante dos aprendizados e dos alunos, e isso graças ao nosso empenho, né, e também dos professores. E vale destacar também que o PIBID ele é muito importante para que a gente possa fazer uma melhor reflexão sobre as teorias aprendidas na universidade, né? E a prática vivida na escola, como também de nós termos uma maior aproximação com a realidade, né? Com o âmbito educacional. A gente sabe que a educação é cheia de desafios e adversidades, mas com inúmeros sonhos, né, de várias crianças e jovens a serem realizados, e sabemos que só a educação pode mudar, né, o mundo. Então, muitas vezes o destino de muitos alunos, né, passa por nós. E é isso. Se alguém do grupo quiser falar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa, eu falo muito, gente, desculpa. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, pode ficar à vontade. Tranquilo, Karine. Muito boa apresentação, obrigada. Alguém quer falar alguma coisa, como ela colocou? Bem, se não, deixa eu fazer as minhas colocações breves para depois passar a palavra para a professora Flávia. Quero falar, né, de uma maneira geral dos 4 grupos. Foram 4 apresentações, né, de 4 trabalhos muito ricos, relacionados ao ensino infantil, a teatro, né, a arte. Para mim, né, que coordeno um grupo de letras, né, mas já no ensino médio, no ensino fundamental maior, então, assim, observar os desafios, né, de quem trabalha com esse ensino fundamental, primeira fase, com o ensino de arte, né, que tem essa característica, né, de estar presente dentro daquele lugar de ensino-aprendizagem, né? Os desafios, assim, parecem ser assim, ainda mais contundentes, né? Então, eu fiquei muito impressionada com a capacidade de vocês de pensar perspectivas pedagógicas, criativas, né? Metodologias ativas para realmente engajar esses alunos e realmente trazer nesse processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais efetiva possível, mesmo dentro das condições que nós vivenciamos, né, nos últimos meses, na verdade, nos últimos anos, né, já é bem longo. Eu só queria, a gente está uma hora bem adiantadozinha, um horário bem adiantadozinho, queria perguntar aos grupos 1 e 3 que trabalharam com o ensino fundamental, né, a primeira fase, com contação de histórias, com leituras, com essas perspectivas metodológicas, algo que eu vi no grupo 4, né, que é essa perspectiva avaliativa, e eu fiquei sentindo falta, pode ter passado despercebido por mim, mas aí eu queria perguntar, né, aos grupos que trabalharam com ensino fundamental e trabalharam com contação de história, com leitura, com essas crianças pequenas, né, com vídeo. O grupo 3 trouxe vídeos, né, infantis e levou para a sala de aula para mostrar para os alunos, para debater. E eu fiquei me perguntando, quais foram os processos avaliativos, na opinião de vocês, que mais serviram, contribuíram para essa construção, para essa, inclusive, a revisão, né, dos nossos próprios processos de preparar a aula, de planejamento. Então, o que é que vocês pensaram do ponto de vista avaliativo, que vocês perceberam ao longo do processo que foi mais eficiente, para vocês entenderem, assim, esse feedback? Não sei se vocês entenderam a pergunta. Eu vou direcionar, então, para o grupo 1 ou 3.
Boa tarde. Como vocês puderam ver, a gente utilizou a contação de história exatamente como um recurso, né? Tendo em vista que a turma ela estava um pouco meio que afastada. Em relação a isso, a gente utilizou essa proposta como um recurso já para atrair, trazer mais atrativo. E aí a gente se reuniu entre os residentes e fez uma avaliação destacando que foi possível, o que não foi. E daí a gente entendeu que realmente atraiu essas crianças, eles gostaram da proposta do vídeo, tendo em vista que a gente notou que as histórias devem ser curtas, não devem ser muito longas, né? Tendo em vista que eles estão visualizando e tudo mais. Houve essa preocupação em escolher uma contação adequada para isso. E a gente trabalhou com a questão da interdisciplinariedade. Já destacando essa questão do processo de alfabetização e letramento, né? Abrangendo as diversas áreas. E a gente visualizou também a questão da escrita deles, processo de escrita, como estava sendo essa escrita dele, a partir de ditados ilustrativos. A gente fez ditados ilustrativos. Aí a gente identificou como alguns que estavam silábicos, outros que ainda não estavam. A gente conseguiu analisar a partir desses ditados ilustrativos de escrita de algumas palavras. Muito obrigada pela resposta. Eu passo a palavra para a professora Flávia. Obrigada. Eu quero ressaltar aqui que eu estou, assim, muito encantada e muito agradecida de participar da apresentação de vocês com objetos tão distantes do objeto que eu trabalho, que é matemática, né? E, para mim, não enaltecendo um e colocando em patamares inferiores outros, para mim foi assim uma surpresa muito agradável sobre o grupo de número 884, que eu estava muito curiosa de saber como o teatro poderia trabalhar em sala de aula. Agora, eu tenho uma curiosidade, uma questão de curiosidade e outra técnica somente para eu poder dar a nota correta. Ao grupo 880, vocês identificam o grupo de vocês pelo número, sim ou não? O 880 é educação infantil e o ensino remoto é emergencial. A representante está aí, o representante? Sim? O grupo 880, que foi o terceiro grupo a ser apresentado. Isadora. Isadora, eu fiquei assim curiosa quando você disse que era uma estranheza, foi provocada uma estranheza nos vídeos. Como assim? Você poderia explicar um pouquinho rapidamente sobre isso? Eu fiquei curiosa. Que estranheza houve nas crianças e na família e nos professores sobre os vídeos de vocês? Como é essa história? Me conta. Então, boa tarde. Boa tarde. É porque, assim, as crianças, elas não estavam acostumadas a ter aula por vídeo, né? Ainda mais que eles são muito pequenos, são crianças do pré-2, e os pais também não. Então, assim, no começo foi porque a gente também não estava acostumado a elaborar esse tipo de vídeo, nem nós, nem as professoras da turma. Então, era uma novidade geral? Oi? Era uma novidade geral para todos. Era uma novidade para todos. A palavra estranheza está nesse contexto. Agora entendi. Porque realmente foi um contexto, falando assim, de forma bem, né? Foi um contexto estranho para as crianças e para os pais, porque as crianças em sala de aula, a gente que está lá orientando para fazer as atividades. Agora entendi a palavra estranheza. Ah, tá certo. Então, eles em casa, os pais que tinham que orientar em tudo, né? Então, assim, realmente foi bem difícil. Sim, entendi. Agora, deixa eu te perguntar outra coisa, que passou, não é que passou desapercebido para mim. Vocês, evidentemente, sentaram
e fizeram uma discussão, e no trabalho de vocês, vocês lançaram objetivos, né? Objetivo. E, no entanto, eu me perdi na sua apresentação, que tudo é muito rápido aqui, e só escutei o objetivo da apresentação para o ENIT, que era relatar, mas eu não vi o objetivo geral do trabalho de vocês. Está explícito no vídeo, pode ser que quando eu tenha baixado a vista para copiar alguma coisa aqui, eu não tinha visto. Se Fernanda viu, eu também fico satisfeita com a resposta dela. Eu não vi. Se você pudesse dizer rapidamente o objetivo do trabalho de vocês, A senhora quer dizer o nosso objetivo em sala de aula, né? Com os vídeos. do trabalho frente à escola. Só isso. Então, sim, fala. Peraí, Fala rapidinho. que eu escrevo. Tá, peraí, rapidinho. Que eu fiquei um pouco nervosa agora. Não fica não, gente. É porque eles botaram aqui uma tabela para a gente minuciosamente explicar e passou desapercebido da minha pessoa. Então, o nosso objetivo geral era no trabalho, né? Era relatar as experiências vivenciadas através do vídeo e também auxiliar as professoras nesse processo de aprendizagem com as crianças do pré-2. Então, o nosso objetivo como bolsistas pibidianos e pibidianas, ele é esse desde o princípio, que é auxiliar nesse contexto de pandemia também, que realmente foi mais difícil, fazer vídeos explicativos para explicar de forma bem lúdica para as crianças, como entender as atividades. Então, o nosso objetivo sempre foi esse. Eu respondi, não sei se eu Respondeu sim. Respondeu. Obrigada. Agora eu estou tranquila que eu tenho os dados para todas as respostas que a gente tem que dar a essas apresentações. Fernanda, muito obrigada pelo espaço, eu já estou satisfeita com o grupo. Eu que agradeço, Flávia, estou satisfeita também. E passo a palavra para a Deise, para continuar, né? Sim, muito obrigada, Flávia e Fernanda, pela participação de vocês. E eu vou encerrar aqui a gravação, para a gente deixar separados, né, as apresentações.